Imagina o seguinte, você quer comparar duas empresas gigantes, uma aqui do Brasil e, sei lá, uma da Alemanha. Você pega os relatórios financeiros, mas os números, eles parecem vir de planetas diferentes. É como se uma usasse reais e a outra uma moeda que você nunca ouviu falar. Como é que você vai saber qual delas é mais valiosa, mais saudável? É impossível. Pois é. E esse foi o dilema que o Brasil enfrentou por décadas, na verdade. E é para entender como a gente resolveu esse quebra-cabeça que estamos aqui hoje. Nossa análise vai focar num documento que parece técnico, mas que é fundamental. A NBC-TG 43. Certo. É uma norma do Conselho Federal de Contabilidade que, junto com outras, foi tipo arquiteta da ponte que ligou a contabilidade brasileira ao padrão global, as famosas IFRS. A nossa missão aqui, com base nas fontes que a gente analisou, é desvendar não só o que a norma diz, mas por que ela foi assim tão revolucionária e quais foram os desafios práticos de colocar tudo isso de pé. Exato. E é crucial entender que a NBC-TG 43 não surgiu do nada, né? Não. Ela foi uma consequência direta de uma mudança na lei. Uma mudança enorme. A Lei 11.638, de 2007. Essa lei basicamente deu um ultimato para a contabilidade brasileira. Disse, olha, a gente precisa falar a mesma língua do mercado de capitais global. Era uma necessidade de mercado, então. Totalmente. O objetivo era atrair investimento, aumentar a transparência e fazer com que aquela comparação do seu exemplo entre a empresa brasileira e a alemã fosse finalmente possível e justa. A NBC-TG 43 foi uma das ferramentas para executar essa missão. Certo. Então, a lei deu a ordem e normas como a 43 criaram o passo a passo. E as nossas fontes mencionam que essa implementação toda não foi assim de uma vez só. Foi um processo dividido em duas grandes fases. Isso. Como é que foi essa transição na prática? Não me parece uma coisa simples de fazer. De jeito nenhum. Foi um processo bem cuidadoso e faseado. A primeira etapa, ali por 2008, foi como o primeiro mergulho na água fria, sabe? O teste. Exato. Foi a adoção inicial da Lei 11.638. Algumas normas importantes já saíram ali, tipo a NBC-TG 13, que começaram a introduzir conceitos novos, a ajustar as práticas mais urgentes. Foi um período para o mercado sentir o impacto inicial, para os contadores começarem a se adaptar a uma nova mentalidade. Uma primeira onda de mudanças, então. Mas a grande virada veio depois, né? O material dá a entender que a segunda fase foi bem mais intensa. Muito mais. A segunda etapa, ali entre 2009 e 2010, não foi uma onda, foi um tsunami. Uau! Foi quando uma enxurrada de novas normas foi implementada de uma vez só, cobrindo absolutamente tudo. Tudo mesmo. Tudo. Desde como a empresa reconhece receita, passando por arrendamentos, até contabilidade de instrumentos financeiros super complexos. Foi esse segundo movimento que, de fato, colocou o Brasil em um patamar muito próximo da conformidade total com as IFRS. Foi um esforço gigantesco. Espera um pouco. Implementar dezenas de regras novas de uma vez já soa como um caos. Mas um ponto nas fontes me chamou muito a atenção. Muitas dessas regras exigiam ajustes retroativos. Exatamente. O que isso quer dizer? Que uma empresa em 2010 tinha que, de alguma forma, voltar no tempo e refazer a contabilidade de anos anteriores com regras que nem existiam. Era exatamente esse o quebra-cabeça. E era um quebra-cabeça, assim, praticamente impossível de resolver. Imagino, pensa numa empresa grande com milhões de transações, voltar e reaplicar critérios novos a cada uma delas seria, nossa, um trabalho para uma vida inteira, se é que seria possível. A contabilidade não é um texto que você simplesmente edita, né? Não mesmo. Ela é um registro de fatos. Então, como saímos dessa sinuca de bico? É aí que entra a inteligência do processo. O padrão internacional já previa esse problema e criou uma norma específica para a primeira adoção, a IFRS 1. O Manual de Instruções para a Transição. Perfeito. No Brasil, essa norma virou a nossa NBC-TG 37, que é a base para a NBC-TG 43 que a gente está discutindo. Essencialmente, ela cria atalhos e exceções. Como assim? Ela diz, olha, para esta regra aqui, você não precisa recalcular tudo desde 1995. Aplique só daqui para frente.
E para outras, mais críticas, ela exigiu o ajuste, mas de forma simplificada. Ah, Foi a válvula de escape que tornou a transição toda viável. entendi. Então, essa norma de transição evitou a loucura de ter que recalcular tudo. Mas isso me leva a outro problema que o material aponta. Com regras brasileiras e internacionais coexistindo, as empresas não corriam o risco de acabar com, sei lá, 2 balanços diferentes, um para o fisco aqui e outro para o investidor lá fora. Uhum. Isso soa como um pesadelo de gestão. É o famoso problema dos 2 livros, e era o maior medo de todo mundo. Seria caríssimo, complexo e, o pior de tudo, confuso. Qual número é o verdadeiro? Exato. A solução para isso foi o coração da NBC-TG 43, um processo que a gente chama de harmonização. Harmonização. E como isso funcionou? O que é fascinante aqui é a lógica do processo. A norma estabeleceu um caminho muito claro. Primeiro, a empresa deveria pegar suas demonstrações financeiras consolidadas. Aquelas que juntam os resultados da matriz e das filhas, certo? Isso, as que juntam tudo. E aí, ela aplicava todas as regras de transição para que esse balanço consolidado ficasse 100% alinhado com as normas IFRS. Esse seria o balanço para o mundo ver. Ok, então o primeiro passo era garantir que a fotografia final, a consolidada, estivesse perfeita para os padrões globais. Perfeito. Mas aí vem o segundo passo, que é a grande sacada. Depois de fazer todos os ajustes no consolidado, a norma obrigava a empresa a transpor esses mesmíssimos ajustes para suas demonstrações individuais. As da empresa controladora sozinha. Exatamente. O objetivo final e o ponto central de toda a norma era garantir que o valor do patrimônio líquido, no balanço individual da controladora, fosse exatamente o mesmo do patrimônio líquido no consolidado. Ah, então o truque foi: vamos fazer o balanço consolidado, que é o que o investidor estrangeiro olha, ficar perfeito, e depois vamos forçar o balanço individual a seguir a mesma lógica e chegar no mesmo número. Bingo! É uma solução bem engenhosa para evitar essa esquizofrenia contábil. Exatamente. A ideia é que os critérios para medir e reconhecer ativos, passivos, receitas e despesas se tornassem uniformes em todos os relatórios. Para não ter surpresas. Isso. Assim, quando se consolidassem os números, não haveria discrepâncias. A lógica é poderosa. Não podem existir 2 verdades econômicas, 2 patrimônios líquidos diferentes para um mesmo grupo de empresas. A NBC-TG 43 foi um mecanismo que forçou essa convergência interna. Certo. Essa busca pela harmonização total, por esse patrimônio líquido único, parece a solução ideal. Mas o material que a gente tem indica que a história não foi tão perfeita assim. O texto chega a dizer que as normas brasileiras estão totalmente convergentes, mas logo em seguida aponta algumas exceções. Parece um pouco contraditório. Que pedras foram essas no meio do caminho? E essas exceções são talvez a parte mais importante para entender a contabilidade brasileira hoje. Por quê? Porque elas mostram onde a nossa realidade local ainda fala mais alto que a regra global. Existem 2 grandes exceções que as fontes destacam. A primeira, e de longe a mais importante, é uma exceção por força de lei. Ela se refere à avaliação de investimentos em empresas controladas. Como assim? Pela nossa legislação societária, a lei das SAs, uma empresa-mãe, no seu balanço individual, é obrigada a registrar o investimento que ela tem nas filhas, usando um método chamado equivalência patrimonial. Que, de forma simples, significa que parte do lucro da filha aparece no balanço da mãe, né? De forma bem simples, é isso. Parece lógico. Qual o problema com isso? O problema é que o IASB, o órgão que dita as regras internacionais, não gosta muito desse método para as demonstrações individuais. Para eles, a demonstração principal é sempre a consolidada. Entendi. Individual, que eles chamam de separada, deveria registrar o investimento pelo custo ou pelo valor de mercado. Eles não consideram um balanço individual com equivalência patrimonial como estando em total conformidade com as IFRS. Então, temos um conflito direto. A lei brasileira manda fazer de um jeito e o padrão internacional prefere outro. Exato. E a lei brasileira, claro, venceu. Dentro do balanço individual, sim, a soberania da nossa lei falou mais alto. A segunda exceção era mais temporária e hoje já está praticamente superada. Tinha a ver
com o antigo ativo diferido. Que eram despesas que viravam ativo, basicamente. Isso, para serem amortizadas com o tempo. As EFRs não permitem mais isso. E o que foi feito com os saldos que já existiam? A regra de transição brasileira foi mais branda e permitiu que as empresas mantivessem os saldos antigos até zerar. Só que tinha um porém. Para que o balanço consolidado pudesse ser considerado em conformidade com as IFRS, o efeito desses ativos diferidos tinha que ser completamente eliminado na hora da consolidação. Ah, então ele aparecia no individual, mas sumia no consolidado. Exatamente. Ok, então juntando as peças. O que isso tudo significa na prática para uma grande empresa brasileira hoje? Significa que as demonstrações consolidadas dessa empresa podem sim ser declaradas como estando em total conformidade com as IFRS. Elas recebem o selo de qualidade global, sem ressalvas. Certo. Contudo, as demonstrações individuais, por força da nossa lei, carregam essa pequena, mas fundamental divergência. Ou seja, a foto que a empresa mostra para o mundo, o consolidado, é 100% IFRS. A foto que ela usa para fins legais aqui no Brasil, o individual, é 99% IFRS, com essa particularidade. Precisamente. É uma diferença sutil, mas que um analista atento precisa conhecer. E as fontes deixam muito claro que essas são as únicas divergências admitidas. É um equilíbrio delicado, né? Um tratado de paz entre a lei local e o padrão global. Exato. Todo esse sistema de regras, fases, harmonizações, exceções, é de uma complexidade impressionante. Mas as fontes que a gente analisou sugerem que por baixo de tudo isso existe uma filosofia, um princípio que guia tudo. É a tal da prevalência da essência sobre a forma. O que isso realmente quer dizer? Essa é talvez a mudança de mentalidade mais profunda que a convergência trouxe para o Brasil. Por décadas, nossa contabilidade foi extremamente legalista, formal. Se estava no papel, era verdade. Exatamente. Se o documento dizia contrato de aluguel, era um aluguel e ponto. O princípio da essência sobre a forma vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz que o que importa não é a forma jurídica, mas a realidade econômica da transação. Vai dar um exemplo prático. Claro. Pensa num contrato de aluguel de uma máquina por 10 anos, que é a vida útil inteira dela. O contrato não transfere a propriedade legal, mas, na prática, quem está alugando assume todos os riscos e benefícios de ser o dono. Vai usar a máquina até o fim. Exato. Para a essência econômica, isso não é um aluguel, é uma compra financiada. E a contabilidade deve registrar como tal, um ativo, que é a máquina, e um passivo, que é a dívida. A realidade econômica atropela a formalidade do contrato. Isso muda tudo. Exige que o contador seja um intérprete da realidade, não só um aplicador de regras. Exatamente. E o material que a gente tem vai ainda mais longe e traz um ponto que é quase chocante. A norma diz que, em circunstâncias extremamente raras, se a aplicação cega de uma regra específica levar uma demonstração financeira tão distorcida que ela se torne enganosa, a entidade não só pode, como deve, deixar de aplicar aquela regra. Peraí. Isso é inacreditável. A norma está basicamente dando permissão para o contador, numa situação extrema, olhar para uma regra e dizer: não, essa regra não se aplica aqui porque ela está atrapalhando a verdade. É isso mesmo. Isso vai contra toda a imagem que a gente tem da contabilidade, como um campo de regras absolutas. É uma diretriz de uma responsabilidade imensa. Claro, não é uma carta branca para fazer o que quiser. A empresa precisa justificar exaustivamente por que fez isso, divulgar em nota, demonstrar qual seria o resultado se a regra tivesse sido aplicada. Mas a possibilidade existe. O simples fato de essa possibilidade existir mostra o quão profundo é o compromisso com a fidedignidade da informação. A mensagem é clara. A regra existe para servir a verdade econômica, e não o contrário. Uau! Isso realmente transforma o profissional de contabilidade de um seguidor de regras para um guardião da verdade econômica da empresa. É uma mudança de paradigma. Bom, recapitulando a nossa conversa, fica claro que a NBC TG 43 foi muito mais que um conjunto de regras técnicas.
Ela foi o mapa que guiou a jornada complexa do Brasil para se integrar à linguagem financeira global. Um verdadeiro guia. Um processo feito em etapas, com esse objetivo claro de harmonização, para que os balanços individual e consolidado contassem a mesma história, terminando com o mesmo patrimônio líquido. E é fundamental lembrar que, apesar do sucesso estrondoso dessa convergência, que sem dúvida colocou o Brasil em outro patamar de atratividade para investidores, Sim, a adaptação não foi uma cópia cega. As divergências que permanecem especialmente no balanço individual, por força da nossa legislação, mostram esse cabo de guerra constante entre a padronização global e as particularidades locais. é um diálogo, não um monólogo. Perfeito. A convergência é um diálogo. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai além da contabilidade. A norma eleva o princípio da essência sobre a forma a um nível extremo, permitindo que um profissional ignore um procedimento literal se ele distorcer a realidade. Isso nos lança uma pergunta mais ampla. No mundo cada vez mais dominado por algoritmos, inteligência artificial e regras rígidas, qual é o valor e, ao mesmo tempo, qual é o risco de empoderar seres humanos a priorizar o julgamento crítico em detrimento do procedimento escrito?